Hoje vamos explorar o fascinante mundo da produção de vinho durante a Idade Média, uma era em que esta bebida transcendia seu papel de simples alimento para se tornar símbolo de espiritualidade, sobrevivência e engenhosidade humana. Antes de continuar com o vídeo, lembre-se de se inscrever no canal para mais narrativas documentais como esta. Imagine por um momento estar caminhando pelos campos da Europa medieval. O ar carrega o perfume suave das vinhas maduras, e ao longe, os sinos de um monastério marcam as horas do dia. Nesta paisagem aparentemente simples, um processo antigo e misterioso estava sendo preservado e aperfeiçoado por mãos dedicadas. Uma bebida que conectava o céu à terra, o sagrado ao profano, fluía das colinas para os barris, dos barris para as mesas e das mesas para a história. Esta é a jornada do vinho medieval, uma narrativa que encontrou na Idade Média seu momento de maior transformação. 2000 anos atrás, muito antes do período medieval, existia uma crença profundamente enraizada nas civilizações antigas. Os povos acreditavam que os deuses habitavam dentro das próprias uvas, essas pequenas esferas de sumo doce que pendiam das videiras sob o sol mediterrâneo. Para esses povos, o ato de colher as uvas e transformá-las em vinho não era simplesmente um trabalho agrícola ou uma necessidade econômica. Era um ritual sagrado, uma forma de transcender a vida comum e estabelecer uma conexão direta com o divino. Quando o sumo fermentado tocava seus lábios, acreditavam estar comungando com forças superiores, absorvendo a própria essência dos deuses que habitavam aqueles frutos. Esta visão mística do vinho persistiu através dos séculos, adaptando-se conforme as sociedades evoluíam. Com o advento do cristianismo e a crescente influência da Igreja Católica sobre todos os aspectos da vida europeia, o vinho ganhou novas dimensões de significado. Igreja, reconhecendo o poder simbólico desta bebida e sua longa tradição sagrada, começou a estabelecer distinções claras entre diferentes categorias de vinho. Surgiu assim uma divisão fundamental que moldaria a cultura vinícola por toda a Idade Média. De um lado, havia o vinho sagrado, reservado para os rituais mais importantes da fé cristã. Este vinho especial era utilizado para comungar com Deus, para expiar pecados e buscar o perdão divino. É nesta tradição que encontramos as origens da comunhão cristã, o momento em que os fiéis consomem o vinho consagrado como representação do sangue de Cristo. O vinho sagrado era tratado com reverência absoluta, manipulado apenas por clérigos ordenados e guardado em recipientes especiais. Sua produção e armazenamento seguiam regras rigorosas, pois qualquer contaminação ou tratamento inadequado seria considerado um sacrilégio que poderia atrair a ira divina sobre toda a comunidade. Do outro lado desta divisão estava o vinho secular, destinado ao consumo cotidiano pela população comum. Este vinho não carregava significado espiritual algum. Era simplesmente uma bebida para ser apreciada durante as refeições, para celebrar ocasiões festivas ou para saciar a sede após um longo dia de trabalho nos campos. O vinho secular era o companheiro constante das pessoas comuns, presente em suas mesas humildes tanto quanto nos salões dos nobres. Mas por que o vinho ocupava um lugar tão central na vida medieval? A resposta está em uma realidade que hoje pode parecer estranha, mas que era absolutamente crucial naquela época. A água, fonte primária de hidratação para qualquer ser humano, representava um perigo constante durante a Idade Média. Rios, poços e fontes frequentemente estavam contaminados com bactérias e agentes patogênicos que causavam doenças graves e muitas vezes fatais. Sem o conhecimento sobre micro-organismos que a ciência moderna nos proporcionou, as pessoas daquela era não compreendiam por que a água as adoecia, mas haviam aprendido que certas bebidas eram mais seguras. O vinho, com seu conteúdo alcoólico, mesmo que modesto, tinha a capacidade de eliminar muitas das bactérias que infestavam a água comum. O álcool atuava como um agente antibacteriano natural, tornando o vinho uma das bebidas mais seguras disponíveis para a população.
Além de sua segurança relativa, o vinho também oferecia calorias valiosas, em uma época em que a fome era uma ameaça constante. Cada gole de vinho representava energia que poderia fazer a diferença entre a sobrevivência e a morte durante os longos invernos europeus. As videiras apresentavam características que as tornavam particularmente adequadas para a agricultura medieval. Diferentemente de muitas outras culturas que exigiam solo fértil e irrigação abundante, as uvas podiam prosperar em condições adversas. Em costas rochosas, terrenos inclinados onde poucos outros cultivos conseguiriam se estabelecer, tornavam-se vinhedos produtivos. As videiras requeriam menos água que a maioria das plantas cultivadas, uma vantagem significativa em regiões onde os sistemas de irrigação eram primitivos. Com o vinho ocupando papel tão crucial na sociedade medieval, não é surpresa que sua produção tenha sido dominada pelas instituições mais poderosas e organizadas da época. Os maiores produtores de vinho, durante a Idade Média, eram os membros da Igreja Católica. Padres, monges, freiras e frades dedicavam grande parte de seu tempo e recursos ao cultivo de vinhedos e à produção de vinho. Eles plantavam as videiras, cuidavam de seu crescimento ao longo das estações, colhiam as uvas no momento preciso de maturação e conduziam todo o complexo processo de fermentação. Entre as ordens religiosas, duas se destacavam particularmente por sua contribuição à cultura vinícola europeia. Os monges beneditinos, seguindo a regra de São Bento que valorizava o trabalho manual como forma de oração, desenvolveram técnicas sofisticadas de cultivo e produção. Seus mosteiros tornaram-se centros de excelência vinícola, onde o conhecimento era preservado, aperfeiçoado e transmitido através das gerações. Os cistercienses foram ainda mais além em sua dedicação à viticultura. Esta ordem religiosa tornou-se famosa pela qualidade dos vinhos que produzia, mas também por seu papel na disseminação do conhecimento vinícola. Eles compartilhavam este conhecimento com as comunidades ao seu redor, oferecendo treinamento sobre como cultivar videiras e produzir vinho. Fora dos muros dos monastérios, reis e senhores feudais também mantinham seus próprios vinhedos. Estes aristocratas podiam cultivar vastas extensões de terra dedicadas exclusivamente à produção de vinho. O vinho produzido nestas propriedades abastecia as mesas dos salões nobres, onde era servido em banquetes elaborados. Muitos nobres optavam por doar porções de suas terras vinícolas à igreja, vistas como atos de piedade que podiam garantir favores divinos. No campo, famílias inteiras se envolviam no trabalho dos vinhedos. Durante a época da colheita, homens, mulheres e crianças trabalhavam lado a lado entre as fileiras de videiras. As crianças, com suas mãos pequenas e ágeis, eram particularmente valiosas para alcançar cachos de uvas em lugares de difícil acesso entre a folhagem densa. O trabalho era árduo e as jornadas longas, mas para muitas famílias camponesas, o vinhedo representava uma fonte crucial de sustento. Uma das revelações mais surpreendentes quando estudamos a história medieval do vinho é descobrir que a Inglaterra, um país hoje mais associado à cerveja e ao chá, foi durante séculos um importante produtor vinícola. No final do século XI, existiam aproximadamente 50 vinhedos documentados no sul da Inglaterra. Estes vinhedos prosperaram por mais de 300 anos. O clima inglês da época era suficientemente ameno para permitir o cultivo bem-sucedido de certas variedades de uvas. A conexão inglesa com o vinho foi ainda mais profunda devido a razões políticas. Durante boa parte da Idade Média, a coroa inglesa controlava a região de Bordeaux, no sudoeste da França. Esta área, com sua combinação única de clima e solo, revelou-se excepcionalmente adequada para a viticultura. Sob o controle inglês, Bordeaux desenvolveu uma indústria vinícola próspera, que ajudou a estabelecer a região como uma das mais importantes do mundo. Navios carregados de barris de vinho partiam regularmente dos portos franceses em direção à Inglaterra, onde a bebida era avidamente consumida pela nobreza e pela crescente classe mercantil. Em meados do século XVI,
a Europa experimentou o que os historiadores chamam de Pequena Idade do Gelo. As temperaturas caíram significativamente em todo o continente. Para os vinhedos ingleses, estas mudanças foram catastróficas. As uvas não conseguiam mais amadurecer adequadamente, e vinhedos que haviam produzido vinho por gerações foram abandonados. Esta mudança climática acabou beneficiando outras regiões. A Borgonha emergiu como uma potência vinícola, onde os monges cistercienses já haviam estabelecido monastérios séculos antes. Bordeaux consolidou sua posição sob controle francês. O Vale do Reno, na Alemanha, também se estabeleceu como região vinícola importante, produzindo vinhos brancos aromáticos que encontravam mercado ávido por toda a Europa. Se pudéssemos viajar no tempo e experimentar o vinho medieval, provavelmente ficaríamos surpresos e decepcionados com seu sabor. Os relatos históricos sugerem que o vinho daquela época era consideravelmente diferente do que conhecemos hoje, e não necessariamente de forma positiva. Muitos documentos descrevem vinhos com sabores que variavam do desagradável ao absolutamente intragável. A razão principal para esta diferença de qualidade estava nas limitações tecnológicas da época. A garrafa de vidro com rolha de cortiça simplesmente não existia durante a Idade Média. Sem garrafas de vidro seladas, o vinho medieval era armazenado primariamente em barris e tonéis de madeira. Estes recipientes apresentavam um problema fundamental. A madeira, mesmo quando bem tratada, é porosa. Pequenas quantidades de ar conseguiam penetrar através da estrutura do barril, iniciando um processo de oxidação que degradava rapidamente o vinho. O momento mais propício para consumir vinho era o outono, logo após a fermentação das uvas recém-colhidas. Nesta época, o vinho ainda mantinha sua juventude e frescor, com notas frutadas provenientes das uvas e a efervescência natural do dióxido de carbono produzido durante a fermentação. Por estas razões, o vinho de outono era também o mais caro. Conforme os meses passavam, o vinho armazenado em barris começava sua inevitável deterioração. A oxidação alterava suas características, tornando-o progressivamente mais áspero. Os historiadores concluíram que mesmo os melhores vinhos produzidos na Europa medieval teriam sido considerados inferiores aos vinhos da Roma e Grécia antigas. Os antigos frequentemente infundiam o vinho com resinas naturais que atuavam como conservantes. Armazenavam a bebida em vasos de cerâmica, menos porosos que a madeira. Estas técnicas, perdidas durante os séculos turbulentos que seguiram a queda do Império Romano, resultaram em vinhos medievais de qualidade inferior. Diante deste problema de deterioração, os produtores e consumidores medievais desenvolveram diversos métodos para tentar preservar ou recuperar seus vinhos. Um dos métodos mais populares para a conservação envolvia o uso de azeite de oliva. Os produtores derramavam uma camada de azeite sobre a superfície do vinho nos barris. Como o azeite é menos denso que o vinho e não se mistura com ele, formava uma película protetora que flutuava sobre a bebida, criando uma barreira física entre o vinho e o ar. Para vinhos que já haviam azedado, existiam receitas ainda mais criativas para tentar salvá-los. Uma técnica francesa elaborada envolvia deixar trigo de molho em água, fervê-lo até obter uma mistura espessa, e então adicionar esta pasta diretamente ao barril de vinho azedo. Se este método não produzisse resultados satisfatórios, prescrevia-se inserir um cesto cheio de areia bem lavada no barril. Estes métodos raramente produziam os resultados desejados. A maioria das pessoas reconhecia que um vinho estragado dificilmente poderia ser recuperado. A estratégia mais comum era simplesmente mascarar os sabores desagradáveis. Especiarias como canela, cravo, noz moscada e gengibre eram adicionadas ao vinho em quantidades generosas. O mel proporcionava doçura que contrabalançava a acidez excessiva. Ervas aromáticas contribuíam com seus próprios sabores. As classes mais pobres guardavam seu vinho em recipientes feitos de couro de animais. Odres de pele de cabra serviam como alternativa barata aos barris, mas introduziam seus próprios problemas. O couro conferia ao vinho
sabores estranhos e frequentemente desagradáveis. No entanto, mesmo este vinho era considerado preferível à água contaminada. Para aqueles sem acesso a vinho, existia uma alternativa ainda mais humilde. O bagaço de uva, o subproduto da produção consistindo nas cascas, sementes e polpa já prensadas, era misturado com água para criar uma bebida conhecida como piquete. Uma prática comum era a diluição do vinho com água, que estendia a quantidade disponível e reduzia o teor alcoólico. A questão da embriaguez durante a Idade Média merece atenção especial. A maioria do vinho consumido cotidianamente tinha teor alcoólico bastante baixo, especialmente quando diluído com água. As demandas do trabalho árduo não permitiam uma população incapacitada pelo álcool. Dito isto, ocasiões de consumo excessivo certamente ocorriam durante festividades. Os observadores da época desenvolveram uma maneira colorida de descrever os estágios da intoxicação usando analogias com animais. Uma pessoa levemente embriagada era comparada a uma ovelha, tornando-se mais dócil. Conforme o consumo aumentava, a pessoa passava ao estado de leão, tornando-se mais assertiva. Um nível ainda mais elevado transformava a pessoa em macaco, comportando-se de maneiras tolas. Por fim, a embriaguez extrema reduzia a pessoa ao estado de porco. O vinho quente condimentado tem suas origens registradas já no segundo século, na Roma Antiga. Esta bebida atravessou os séculos e permanece um símbolo das celebrações de inverno. Durante a Idade Média, representava uma forma sofisticada de transformar vinho comum em algo especial. O vinho base utilizado era geralmente um tinto de qualidade inferior. A lista de ingredientes adicionados revela o comércio global que já conectava diferentes partes do mundo: gengibre, canela, cravo, noz moscada e cardamomo. Para adoçar, utilizava-se mel em vez do açúcar refinado, que era extremamente raro e caro. Cerejas secas, passas e amêndoas eram frequentemente adicionadas. O custo das especiarias tornava esta preparação um luxo reservado para ocasiões especiais. As garrafas de vidro com rolhas de cortiça foram introduzidas apenas no século XVII. O vidro, impermeável ao ar, protegia o vinho da oxidação de forma muito mais eficiente. No entanto, a adoção foi lenta. As garrafas eram frágeis e caras de produzir. Os primeiros modelos tinham fundos planos e formas arredondadas. Com o tempo, tornaram-se mais alongadas. Uma modificação engenhosa foi a introdução de uma reentrância no fundo, que distribuía o peso do líquido de forma mais uniforme. Por volta de 1820, as garrafas assumiram forma similar à que conhecemos hoje. Entre 1636 e 1860, era ilegal na Grã-Bretanha vender vinho em garrafas. Temia-se que comerciantes vendessem garrafas de tamanho variável, enganando os consumidores. Para contornar esta proibição, os consumidores ricos compravam suas próprias garrafas, frequentemente personalizadas com selos identificadores, e as enviavam aos seus vinhateiros preferidos. O comerciante então enchia estas garrafas com o vinho escolhido, e o cliente pagava apenas pela bebida, não pelo recipiente que já lhe pertencia. A colheita das uvas representava um dos momentos mais importantes do calendário agrícola medieval. O timing era crucial, pois colher no momento exato de maturação determinava em grande parte a qualidade do vinho. Durante a colheita, comunidades inteiras se mobilizavam para o trabalho. Após a colheita, as uvas precisavam ser esmagadas para liberar seu sumo. É neste ponto que encontramos uma das imagens mais icônicas da viticultura, aquela das pessoas pisando uvas em grandes recipientes. Esta técnica, conhecida pelo termo francês pigeage, era bastante sofisticada. Os pés humanos eram ferramentas ideais para esmagar as uvas de forma controlada, quebrando as uvas sem triturar excessivamente as sementes, que poderiam liberar compostos amargos. O objetivo principal do pigeage não era simplesmente extrair o sumo das uvas. Quando as uvas são esmagadas e começam a fermentar, as cascas e sólidos tendem a flutuar para a superfície do líquido,
formando uma camada chamada chapéu. Se este chapéu for deixado sem perturbação, compostos ácidos começam a se formar, prejudicando a qualidade do vinho. Pisar as uvas repetidamente ao longo do processo servia para submergir este chapéu, misturando-o continuamente com o sumo. Esta mistura garantia uma extração adequada de taninos, compostos que contribuem para o sabor, a cor e a longevidade do vinho. Os taninos também funcionam como antioxidantes naturais, ajudando a proteger o vinho da deterioração. Portanto, o que poderia parecer uma técnica primitiva era, na verdade, um método cuidadosamente calibrado para produzir o melhor vinho possível. Após o esmagamento inicial, o sumo era transferido para recipientes, onde a fermentação ocorreria durante 1 a 2 semanas. A diferença entre vinhos brancos e tintos originava-se do tempo de contato entre o sumo e as cascas. Para vinhos brancos, as cascas eram removidas no início do processo. Para vinhos tintos, as cascas permaneciam em contato por períodos mais longos, extraindo pigmentos e taninos. A terminologia utilizada para descrever as diferentes profissões relacionadas à produção de vinho revela muito sobre como esta atividade era organizada. A palavra vintager, derivada do termo vintage, referia-se àqueles envolvidos no cultivo e colheita das uvas. A própria palavra vintage remonta ao latim vindemia, uma combinação das palavras para vinho e remover. O termo vintner referia-se originalmente aos produtores de vinho, expandindo-se posteriormente para incluir aqueles que armazenavam e vendiam a bebida. Ao contemplarmos esta rica história, desde as crenças místicas que viam deuses habitando as uvas até os métodos científicos dos monges cistercienses, percebemos que o vinho medieval era muito mais que uma simples bebida. Era um elemento fundamental da civilização, conectando o sagrado ao secular, o rico ao pobre, o passado ao presente. Os monges que cultivavam pacientemente suas videiras, os camponeses que trabalhavam sob o sol durante as colheitas, os comerciantes que transportavam barris através de rios e estradas, os nobres que bebiam em taças de prata e os trabalhadores que compartilhavam odres de couro, todos eram participantes de uma tradição que remontava a milênios e que continuaria por muitos mais. Quando hoje abrimos uma garrafa de vinho, raramente pensamos na longa jornada que trouxe esta bebida até nossas mesas. Cada gole é uma conexão com aqueles que vieram antes de nós, que também encontraram no vinho um prazer, um conforto, ou simplesmente uma necessidade de sobrevivência. A história do vinho medieval nos ensina sobre a engenhosidade humana diante de limitações tecnológicas, sobre a capacidade de transformar uma necessidade básica em uma arte refinada. E assim, nossa jornada pelos vinhedos da história medieval chega ao fim, mas a história do vinho continua sendo escrita a cada colheita, a cada garrafa aberta, a cada brinde compartilhado entre amigos e desconhecidos. Se você chegou até aqui e apreciou esta viagem pelo tempo, deixe seu comentário contando qual aspecto da viticultura medieval mais lhe surpreendeu. Cada comentário nos ajuda a entender o que você deseja aprender em nossos próximos documentários. Se este conteúdo enriqueceu seu conhecimento de alguma forma, considere se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você será o primeiro a saber quando publicarmos nossa próxima exploração pelos fascinantes capítulos da história humana. E não se esqueça de curtir o vídeo, pois seu apoio nos motiva a continuar pesquisando e compartilhando estas narrativas que conectam nosso presente ao rico legado do passado. Até a próxima jornada pela história.